Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha quem chegou novamente, sou eu mesmo. Chegamos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aonde nós estaremos aqui hoje estudando a última lição desse trimestre de 2023, né? Este segundo trimestre de 2023, que foi um trimestre abençoador. Falamos muito sobre os relacionamentos em família. Dentro desse trimestre, nós extraímos bastante lições muito práticas para o ambiente familiar. E hoje, nós chegamos ao final desse trimestre com a última lição, lição de número 13, que nós estaremos estudando aí, respectivamente, nesse domingo, dia 25 de junho de 2023, tá? Antes de começar esta aula, eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário e também não esqueça de ativar as notificações. É isso mesmo, é o sininho que tem do lado do botão inscrever-se. Você clica ali e ativa todas as notificações, porque assim que o vídeo for postado, você receberá a notificação aí no seu aparelho e poderá vir assistir às nossas aulas. Você também pode deixar aí ao final do vídeo o seu comentário a respeito do que você achou sobre todo esse trimestre, esse segundo trimestre de 2023 e quais são as lições que você pôde adquirir e aplicar na sua vida e que você tem aplicado e que tem dado certo, tá bom? Deixe esse feedback aí, esse retorno pra gente, que vai ser super maneiro, tá bom? Vamos estudar hoje a lição de número 13. O tema da lição de hoje é a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Hoje nós vamos falar muito sobre o valor da amizade, como o nosso mestre Jesus tinha uma amizade com uma família bastante especial. Então, fica aí porque o conteúdo hoje está maravilhoso, está riquíssimo para as nossas vidas. O texto áureo da lição está lá em João 11, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. A verdade prática da lição consiste em, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então, é uma verdade aí bem aplicada a respeito de uma família que tem amizade com Cristo. Ele tem e cultivo desses frutos, né? Que é a comunhão, conselho, simpatia e a reciprocidade, né? Dentro dos relacionamentos. E vamos pedir a Deus para que nos ajude durante todo esse conteúdo da lição, para nós abrirmos a nossa mente e adquirirmos o conhecimento necessário sobre esses assuntos. O texto bíblico que nós estudaremos para esta lição está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, e o versículo 38 ao 42, e depois nós vamos para o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 5 e o versículo de número 11, tá bom? Então você vai localizar aí na sua lição ou na sua Bíblia, e eu tenho certeza que será muito abençoador para nós. Lucas capítulo 10. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. João capítulo 11. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Assim falou e, depois, disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O propósito dessa lição de hoje é justamente abordar a respeito da amizade da família com a pessoa de Cristo. E é muito importante nós falarmos isso porque
houve uma família na Bíblia que teve esse relacionamento com Jesus e que Jesus se sentia muito bem em visitá-los, em estar com eles, em estar na sua casa. E esta amizade que foi gerida por essa família deve ser gerida pela nossa família com relação à pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que a vontade de Deus, a vontade do Senhor, é se relacionar com os homens e estabelecer a amizade. E essa família em Betânia, que é a qual nós vamos falar sobre essa lição de hoje, é uma família que cultiva todos esses exemplos, né? A amizade é uma das coisas mais preciosas que se tem na vida. O elo de uma amizade, de reciprocidade, de confiança, é algo precioso, né? E nós vamos estudar hoje a relação da amizade entre Maria, Marta e Lázaro com Jesus. E o tanto que Jesus amava esta família e o tanto que essa família também amava o Senhor. E traremos lições práticas para aplicar no nosso cotidiano a fim de desfrutar um relacionamento no ambiente familiar com uma pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar sobre isso hoje, tá? Nós vamos falar muito sobre esse assunto hoje. E para começar esse assunto, vamos logo pontuar o tópico 1 da lição, que fala sobre a vida social de Jesus. E o ponto 1 diz: Jesus foi um ser social. É muito importante porque na lição passada eu falei sobre os evangelhos e os evangelistas também trazerem esse lado humano de Jesus, né? Eu falei na aula passada, você que esteve aqui, que assistiu o nosso vídeo, percebeu que eu enfatizei essa questão de que às vezes nós temos uma visão de um Cristo divino, mas sem enxergar esse lado humano. Mas na verdade, nós precisamos olhar para Jesus e enxergar nele o lado humano. E enxergar Jesus com esse lado humano é entender que Jesus socializava. Jesus não era um Deus encarnado antissocial. Muito pelo contrário, Jesus era alguém que socializava. Ele era um ser social. E como um ser social, ele foi criado na casa de seus pais em Nazaré, mas após isso, Jesus iniciou seu ministério e para iniciar o seu ministério, Jesus desenvolveu relações, né, pessoais como qualquer pessoa normal, né? É comum de qualquer pessoa desenvolver relacionamentos pessoais. Quando uma pessoa ela é antissocial, você fica até meio receoso do que essa pessoa é, né? Até exemplos de pessoas antissociais que não são o melhor possível. Mas Jesus desenvolveu essas relações pessoais como qualquer pessoa. E como um filho mais velho, ele foi obediente aos seus pais, ele se desenvolveu na sua questão social, ele aprendeu a arte da carpintaria, ele se tornou um carpinteiro, trabalhou, e Jesus convivia com vários tipos de pessoas. Jesus falava com vários tipos de pessoas, né? Depois que ele deixa sua mãe aos 30 anos, ele começa a formar o seu ministério, e aí ele precisa também novamente socializar, porque ele vai chamar seguidores, discípulos, e para chamar os discípulos ele teria que socializar, ter uma conversa, um bate-papo com eles, para depois, né, chamá-los para essa missão, né? Então, nesse tempo que Jesus iniciou seu ministério, ele peregrinou por todo Israel, passou pela Palestina, pregando o evangelho, realizando prodígios, sinais e maravilhas, que eram a confirmação do seu ministério terreno. E dentro desse contexto, Jesus foi estabelecendo grandes amizades, né? Jesus foi abrindo o leque de gerar ali, gerenciar e conquistar novas amizades, né? Não por acaso o nosso Senhor admitiu seus discípulos: agora em diante eu não te chamo mais servo, mas a partir de agora eu vos chamo de amigo. Então, a amizade está muito intrínseca no lado social de Cristo, o lado humano, né? Em segundo ponto, uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia, que é a família de Marta, Maria e Lázaro, que essa família desfrutava de uma amizade muito linda com o Senhor Jesus, né? Era uma família onde Jesus tinha vontade de estar, e todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família, e que essa família se tornou muito especial
na relação ali com Jesus, na relação interpessoal com Jesus. Era uma família de uma amizade sincera, era uma família que hospedava o Senhor de maneira acolhedora, de maneira muito boa. Era uma amizade muito boa que tinha e uma relação muito boa que tinha Jesus com essa família em Betânia. E aqui é muito interessante porque não era em todos os lugares que Jesus tinha, né, essa proximidade, por mais que ele fosse um ser social, que ele tinha essa proximidade de entrar, de passar, de ficar. Mas percebemos que essa família em Betânia era uma família, assim, era uma casa, era uma família onde Jesus tinha o prazer de, quando nessas viagens, né, quando eles iam para Jerusalém, Jesus fazia questão de ir lá visitá-los, de vê-los, de compartilhar e de ter uma relação ali muito amistosa com eles. Isso é muito importante, né? Terceiro, Jesus foi recebido por essa família. Entre os irmãos de Jesus, no seu próprio parentesco, a maioria dos irmãos de Jesus não cria que ele era o Messias, mas aquela família, né, aquela família acolhedora de Marta, Maria e Lázaro, recebeu Jesus e acolheu Jesus, e o mais importante disso, eles creram que Jesus era sim o Filho de Deus. Na casa de Jesus, os irmãos não acreditavam que ele era Messias, não acreditavam na sua missão. Mas, quando Jesus chega no ambiente dessa família, ele encontra um acolhimento especial para o seu chamado. Em primeiro ponto aqui, o que o comentarista quer trazer para nós é esse lado humano de Jesus, enfatizando que Jesus era um ser social, ele socializava, Jesus tinha amigos, Jesus tinha uma família que ele gostava de estar junto, Jesus socializava com seus próprios discípulos e Jesus também socializava com outras pessoas, né? Então, o que nós podemos trazer do ponto 1 é que esse lado social de Jesus fez ele conquistar uma família e essa família em Betânia recebia Jesus em sua casa com muito bom grado, né? De coração aberto, de forma acolhedora, porque neles também havia o amor por ter o mestre dentro da sua casa e Jesus, um amor por eles, por ele ter recebido e por ser uma família ali que o acolheu e acreditou na sua missão. Então esse é o ponto 1. Ponto 2. Os frutos da amizade com Jesus. Presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença do Filho de Deus dentro de sua casa. Então, quando eles reconhecem que Jesus tem a resposta para todas as suas indagações, automaticamente, voluntariamente, eles se entregam, eles se submetem aos ensinos que Jesus trazia. E esse ensino e essa submissão que eles tinham aos ensinos de Jesus é muito importante, porque isso fala sobre o caráter espiritual da família. A família de Betânia, quando eles enxergaram isso em Jesus, eles tiveram um salto de qualidade espiritual muito grande, porque é uma submissão, é uma entrega voluntária, a prestar os seus ouvidos, a abrir o coração, apurar os ouvidos para receber os ensinos que Jesus lhes dava. Então, todas as vezes que Jesus se encontrava com eles, Jesus falava do reino dos céus, Jesus falava das coisas do céu. E isso prendia a atenção deles, isso abraçava eles, era um conforto que eles tinham do céu e receber a presença do Filho de Deus dentro da sua casa. Isso aí não tinha valor nenhum que pagasse. Era desfrutar de um relacionamento espiritual com o Filho de Deus e ainda ter o privilégio de receber a sua casa o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que era rico, que tinha tudo, e agora eles estão recebendo dentro da sua casa, estão tendo o privilégio de serem ensinados por este mestre, por esse grande Senhor dos céus. Então,
é muito importante isso aí. O fruto de ter uma amizade com Cristo é isso, é submeter-se voluntariamente aos ensinos de Cristo e dar um salto na qualidade espiritual. Segundo, desenvolvimento espiritual. A amizade com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. 3 vezes os autores dos evangelhos trazem essas atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Em primeiro lugar, a presença de uma adoração, né? Quando Jesus chega e visita a família, Maria, ela se assenta aos pés de Jesus a fim de ouvir Jesus falar e ensinar a ela sobre as coisas do céu. Em segunda ocasião, é quando Lázaro morre, que ela vem correndo e se lança aos pés de Jesus, e lançando-se aos pés de Jesus, ela chorou as suas tristezas. Isso me faz lembrar do que o apóstolo Pedro diz: entregai todas as vossas ansiedades ao Senhor. Então, naquele momento de tristeza e angústia, ela correu, lançou-se aos pés de Jesus e, aos pés de Jesus, ela chora a sua tristeza, ela põe para fora aquilo que ela sente a respeito do seu irmão que havia morrido. E, em último lugar, é aquela cena que muitos de nós falamos e pregamos, é a cena que quando ela tem um unguento, um objeto caro, onde ela quebra esse recipiente sobre os pés de Jesus e ela enxuga com os seus cabelos. Então, são 3 posições que Maria tem de destaque, os evangelistas fazem esse destaque para Maria referente a isso. Isso é a qualidade do salto espiritual, um salto de qualidade espiritual na vida dela, por ela receber esses ensinos, se submeter à vontade de Jesus. E nisso aqui, ela apresenta-se que ela está em um desenvolvimento espiritual, que ela consegue reconhecer o valor da verdadeira adoração. E isso aqui chama muita atenção de Jesus, isso prende Jesus, isso faz com que Jesus se sinta amado, bem-vindo. E é claro que isso só tem benesses para nós que precisamos da presença do Salvador dentro da nossa vida. E a lição que fica aqui é que a família que recebe a Jesus na sua casa, ela desenvolve um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Então, que nós possamos aprender com esta mulher a nós recebermos, nos submetermos e a dar um salto da nossa qualidade espiritual. Terceiro, um serviço concreto, né? Se com Maria nós aprendemos o valor da espiritualidade profunda, com Marta nós aprendemos o valor do serviço. E aqui é muito importante porque às vezes nós vemos, né, que às vezes nós, até mesmo os pregadores que pregam, nós julgamos muito Marta, né? Falamos que Marta está perdendo, Marta está dispersa, Marta está... Claro, sim, ela foi admoestada pelo Senhor a respeito de ela estar preocupada com as outras coisas. Mas Marta, naquele momento, desenvolve também uma função muito importante, que é a importância do serviço em família. Então, Marta estava preocupada em fazer com que o Senhor, Jesus, se sentisse à vontade. Então, ela estava procurando, de alguma forma, com o seu serviço, agradar ao Senhor. É claro que Maria pegou o importante, sentou para ouvir os ensinamentos, mas de um lado nós temos a espiritualidade profunda e do outro lado nós temos o serviço, né? Ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional, que é o serviço que você foca só em servir, mas esquece o que é necessário. Então você precisa juntar o desejo de servir com o necessário, que é a espiritualidade. Aí há uma casualidade das duas coisas. Há um casamento do serviço e da espiritualidade. Marta, ela falhou porque ela deixou de lado o espiritual para trabalhar no serviço, mas ela deveria também servir, porque o reino de Deus é servir e também focar no espiritual. Então, a família ali, Maria, estava ouvindo Jesus, Marta estava trabalhando, ela queria agradar o Senhor com o seu serviço. Mas naquele momento, naquele instante,
ela deveria agir como Maria, sentar para ouvir. Não que o serviço não seja importante, o serviço é muito importante. Mas o ponto base de tudo é o equilíbrio. Há um momento do serviço e há um momento da espiritualidade. Nós não podemos nem ser espirituais demais e abandonar o serviço, nem ser servidores demais e deixar o espiritual. Então, tudo na vida funciona no equilíbrio. E aí tudo funciona, isso dá certo. Não esquecer das tarefas domésticas, mas também não esquecer o lado prioritário, que é o nosso espiritual. Em terceiro ponto, as lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Em primeiro lugar, uma história de amor. O que nós podemos aprender a respeito e o que leva a gente a conhecer a respeito dessa história de amor é que Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Eles acreditavam, criam em tudo que o mestre ensinava e por isso o reverenciavam de maneira hospitaleira. Então há uma reverência dessa família quando Jesus chegava em casa, porque eles realmente criam que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus, e por isso eles reverenciavam. Eles amavam a Jesus e Jesus também amava eles. Havia uma reciprocidade. Eles amavam a Jesus, que se sentiam bem em recebê-lo em sua casa, e Jesus também os amava, que quando enviar Jesus fazia questão de visitá-los, né? Então, o que nós aprendemos aqui é que o amor é o sentimento que deve nortear, guiar a nossa relação familiar, né? E aqui nós entendemos que um lar que se estabelece amizade com Jesus deve ser regido pelo amor e nunca, jamais faltar o amor. Então, quando nós temos amizade com Jesus, o amor é gerado entre os participantes do lar e da família. É isso que nós aprendemos com essa história. Em segundo, a compreensão ao outro. Vimos aqui nessa lição dois perfis distintos entre Maria e Marta, uma que tem uma contrição profunda e a outra que serve muito bem. São perfis distintos. Entretanto, ambas as irmãs, Marta e Maria, recebiam Jesus em sua casa com muito amor, né? Mesmo sendo pessoas diferentes uma das outras, elas recebiam Jesus com o mesmo amor. E aí é necessário entender e compreender e administrar de maneira respeitosa e sábia as diferenças de personalidade entre os membros da família. Quando isso não acontece, é uma crise de personalidade, né? Onde um não consegue respeitar a diferença do outro, né? Sabemos que, como ser humano, nós não somos iguais, equiparados a ações, emoções, raciocínio, inteligência, nós não somos iguais. Então, é necessário agir e gerenciar de forma respeitosa e sábia a personalidade diferente de cada membro da família. E talvez esse possa ser o maior desafio do amor dentro do lar. Isso aqui também é algo que descamba dentro do ambiente congregacional da igreja, né? É necessário que cada irmão, cada membro entenda a personalidade diferente do seu irmão. É por isso que Paulo diz, suportando-vos uns aos outros, porque fala de personalidades diferentes. Terceiro, ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor à sua casa para Jesus. E, por causa disso, ela se distraiu e esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual da sua vida. Precisamos, novamente, equilibrar as coisas. Naturalmente, Jesus não ensina a ficarmos descansados quanto às nossas responsabilidades. Quando Jesus admoesta a Marta referente a ela estar distraída, Jesus não está ensinando que ela devia ficar descansada quanto às suas responsabilidades, mas que ela deveria saber separar o momento correto para fazer as suas atividades e priorizar o seu lado espiritual. Nosso Senhor ensina para Marta que a vida não é somente trabalho, porque nem só de pão viverá o homem. Às vezes as pessoas
elas gastam todo o seu tempo só trabalhando, e o seu lado espiritual fica de escanteio. E aí, no final da nossa vida, o que fará sentido para nós não é somente o que vivemos aqui, mas é o espiritual que priorizamos aqui. Então, trabalhar, ter riquezas, nada disso nós vamos levar quando morrermos, mas os frutos de uma vida espiritual bem saudável, nós receberemos e colheremos esses frutos na eternidade. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, priorizar o espiritual, né? A nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada a fim de que nossa vida social seja mais produzida e abençoada. Então, aprendemos que a amizade com Jesus implica comunhão com Ele em todo o tempo das nossas vidas. E que, diante de tudo isso aí, possamos aprender a equilibrar as coisas, ser uma família que recebe ao Senhor, que cultiva esses frutos de uma comunhão saudável com o Senhor na nossa família, e com certeza nós teremos aí o prazer de vencer todas as crises que vão cercar a nossa família. Uma família que ama Cristo, ela não pode viver sem amizade com Jesus. Se ela tiver amizade com Jesus, todos os seus problemas vão ser solucionados. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que lhe dê visão do céu para você gerenciar os seus filhos, sua casa, seu casamento, tá bom? Deus abençoe, eu agradeço a vocês que esteve com a gente nesse trimestre inteiro, que assistiu todas as aulas, que veio aqui, curtiu, compartilhou, comentou. Deus abençoe. Aí vem um novo trimestre pela frente, eu estarei aqui com você novamente. Não esquece de deixar seu comentário, o que você achou e o que você extraiu dessa aula de hoje, tá bom? Nós nos vemos no nosso próximo vídeo do canal.